RPDoc apresenta Documentário Serra do Japi. Merece o respeito, porque afinal de contas nós somos parte dela, nós vivemos em função daquilo que ela nos proporciona. O meio ambiente tem que ser preservado ao todo, como um todo, né? Se tudo que a gente fizesse para manter o meio ambiente bom, mas era muito mais feliz. Essas coisas que o senhor está vendo acontecendo, não tinha acontecido. Serra do Japi, para mim, ela significa o pulmão de Jundiaí e nossa vida. Serra do Japi, antes de tudo, é um local de uma riqueza de biodiversidade brutal e que nós estamos perdendo rapidamente pelo excesso de fluxo e até pelo uso imobiliário da terra, né? A Serra do Japi, ela foi uma serra que entrou em recuperação quando houve a quebra do café. E até então ela era uma série de sítios. Em 1920 ela já era toda parcelada. A Serra do Japi quase que inteira era parcelada. Você tem divisões judiciais nesse período, do sítio do Morro, do sítio dos Buenos. Eles chamam de sítio, mas eram grandes fazendas. Era só café, Todo lugar tinha café. Aqui era fazenda, né? Tem a máquina aí, moinho, era fazenda. Meu pai tinha sítio, né? Ele vinha baldear lenha nas costas, baldear café, baldear tudo quanto é coisa. A minha família comprou essa casa, essa propriedade, de uma família italiana, imigrantes italianos que vieram para cá e plantavam uva nessa região. E que é uma região que deu muita uva aqui também. Então a gente percebe que nesse começo do 1900 a nossa serra praticamente de verde, de floresta nativa, tinha muito pouco, né? E que foi recuperada ao longo desse tempo. Bem, a Serra do Japi é muito importante, é uma floresta muito importante para Jundiaí região, por ser uma das últimas florestas contínuas no estado de São Paulo, que resguarda remanescentes de Mata Atlântica, uma das últimas, um dos biomas mais devastados, né, do país e com a maior biodiversidade mundial. Com 4 cidades, né, as principais. Jundiaí e Cabreúva, 45% da área total, mais ou menos, de Jundiaí, 41% em Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus, com 13% mais ou menos, Cajamar com os 2%. O interessante é as cidades, né? Além de cada uma cuidar do seu espaço, elas se unirem, né, na conservação desse ecossistema. É um privilégio as cidades, né, as 4 cidades terem uma reserva como essa, uma floresta como essa. Então, o valor paisagístico, né, a beleza da floresta, o banco genético que nós temos, né? Então, várias espécies de seres vivos, de bactérias, passando por protozoários, fungos, plantas, animais. Ela serve para a nossa região como regulador climático, né? Tanto é que quando nós saímos tanto para Campinas quanto para São Paulo, a gente consegue perceber a diferença de clima e essa diferença exatamente tem uma relação direta com a Serra do Japi. Nós temos todo um processo de purificação do ar. Agora, uma das coisas mais importantes, não só para a Serra do Japi, mas como todas as áreas de Mata Atlântica,
exatamente que elas são produtoras de água. Praticamente mais de 90% da população brasileira vive nos domínios da Mata Atlântica e toda a água consumida por essas pessoas provém de nascentes situadas nessa região de Mata Atlântica. Um fator importante, né, interessante do Japi é que ele está numa região de transição entre o litoral e o interior. Então nós vamos ver a influência do litoral através da vegetação de Mata Atlântica, não tão úmida como a vegetação do litoral, mas caracteriza por árvores de grande porte, muita samambaia, muita bromélia, orquídea. Nos picos a gente vai ver uma floresta mais seca, que lembra a vegetação do interior do estado, de São Paulo. Além disso nós temos os lajedos, que são afloramentos de quartzito, tem uma vegetação completamente diferente, que vai lembrar uma vegetação de cerrado, cactácea, né, os cactos no meio desse lajedo, uma vegetação muito bonita. Então seria bem interessante porque você está vendo 3 fisionomias vegetais. Uma mais úmida, como a Mata Atlântica, a mais seca, de pico, e além disso os lajedos, com sua vegetação típica. É preciso ter uma responsabilidade muito grande quando você vem para a Serra e um respeito muito grande, porque é uma vida completamente diferente da nossa, mas que interage junto com a nossa. Então você precisa ter essa percepção, essa sensibilidade para poder perceber tudo o que acontece. A gente acha que sabe sobre a Serra do Japi? Sabe nada. Talvez a gente conheça 40% dela. O resto é desconhecido. A pessoa, para estar entrando uma mata, principalmente como a Serra do Japi, ela tem que ter pelo menos um conhecimento básico, porque ela pode ser picada por um animal peçonhento. Ela desconhecendo a Serra do Japi, as trilhas para onde leva, essa pessoa pode estar ficando perdida aqui na Serra, como nós já tivemos casos de pessoas perdidas na Serra. Aqui ainda não tem tanto disso de desmatamento, dessa coisa que mais atrapalha, assim, às vezes é a pessoa que acha que porque é serra pode fazer o que quiser. E não é bem assim. Teve um tempo que estavam jogando lixo de construção aqui no meio da serra, jogando saco de lixo, sendo que na cidade tem todo o espaço para isso, tem um lixão, e eles vêm aqui achar que é aterro sanitário. E não é bem por aí. Nós somos os invasores. O ser humano aqui dentro é o invasor. Essa terra é uma terra viva e que precisa permanecer viva. Então nós não temos o direito de afastar e nem de espantar esses animais daqui. Geralmente em épocas de queimadas na Serra do Japi, chegam assim com partes do corpo queimada, pelo todo queimado, chega assim precisando de atendimentos emergenciais, eles têm que ficar num período em quarentena, têm que passar por observação, medicação, só assim para poder ser devolvido na natureza. Os animais que conseguem fugir, eles acabam caindo em rodovias, em estradas, e muitos deles são atropelados. Então são 2 fatores que a gente recebe animais. Um fator que é a queimada, que a gente recebe animais de queimada, e os animais que conseguem escapar acabam sendo atropelados, porque não tem para onde correr. Quando se queima uma área, dependendo da extensão, o impacto é muito grande, porque ele pode eliminar muitas espécies. Então é o principal fator de impacto na Serra do Japi. E ele é alimentado porque no entorno, no pé da serra, nas áreas fragmentadas e até mesmo dentro da serra tem uma série de capins exóticos, introduzidos, africanos, que onde ele entra, ele domina e extingue as espécies herbáceas, as trepadeiras da borda da mata, que é um ambiente muito importante em termos de sucessão. Então, eu acho que a fragmentação e o fogo são os 2 componentes que mais afetam a Serra do Japi. Se a gente entrar na serra e começar a destruir,
né? Daqui a pouco, com a cidade completamente construída, né, completamente asfaltada, completamente coberta, uma cidade efetivamente de pedra, você tem uma serra verde, o que acontece? Há um impacto de clima que vai dar uma reversão. O tombamento, como qualquer outra norma de proteção, no momento da discussão, no momento da instituição, no momento da novidade, sempre existe uma certa discussão, sempre existe um certo grau de conflito, né? Isso é normal. Então, na ocasião do tombamento, era muito mais sério, porque a consciência sobre, a conscientização quanto à importância da serra não era tão grande quanto agora. Ao contrário, foi o próprio tombamento que contribuiu muito para que essa conscientização existisse. O tombamento, então, ele começou a incentivar a vinda de pesquisadores. As primeiras teses, então, na área mais botânica e zoológicas, começaram a ser desenvolvidas na 1981, 83, e isso com o tombamento eles se intensificaram. A identificação de muitos pesquisadores com a área ainda precisa ser implementada, porque estamos aqui entre São Paulo e Campinas, duas grandes universidades, e o número de pessoas vindo à Serra agora começou a crescer. Então, outro grande marco para o desenvolvimento de pesquisa e preservação da Serra foi a criação da base, que criou condições para dois componentes. Primeiro, apoiar a pesquisa básica. O segundo componente, a Prefeitura instalou, nos seus vários mandatos, 2 programas educativos, né, em termos de política pública. A base recebendo escolas, em termos de ensino de biologia e educação ambiental, e a criação do grupo de monitores, que também desempenha um papel muito importante, educando visitantes de todas as cidades do entorno. A cidade de Jundiaí teve uma solução muito interessante. Em 2004, no governo do Miguel Haddad mesmo, foi feita uma lei, a Lei 417, que ela congela a Serra do Japi. Né? Ela determina que a Serra do Japi passa a ser um parque. Por quê? Porque tem áreas que você não pode entrar nunca mais. Qualquer coisa que você vai fazer aqui na Serra, você é obrigado a deixar uma área muito extensa. Por exemplo, na área de preservação, você só pode construir 1% da área que você detém. 1%. Na cidade, você constrói 60% de ocupação do chão, né? Aqui é 1%. Ela ampliou a forma de participação da sociedade. Existe um conselho gestor da Serra do Japi, constituído de 16 membros, e dos quais 10 são da sociedade, 2 do Estado e 4 da Prefeitura. Então a sociedade, os moradores, têm efetivamente a oportunidade de participar da gestão. Porque a conservação não deve partir apenas do poder público, mas também dos moradores. Então vários moradores têm essa consciência de conservação da área, e às vezes é mais interessante manter a área particular, desde que o morador conserve essa área, né? E uma junção, né? Poder público, particulares cuidando da floresta como um todo. Eu percebi que a serra não é só a beleza visual. Não é apenas isso que a gente vê, como você vai para a praia e vai apreciar o mar. Não é a mesma coisa, porque a serra tem uma vida diferente. A interação que existe entre o ser humano que mora aqui dentro da serra
Os animais e os vegetais, as plantas, tudo aqui respira e vive junto com você. Eu acho que a Serra é um cartão postal da cidade, que infelizmente não é todo mundo que conhece a sua importância, não só para a cidade, mas para o estado. E é um lugar belíssimo que todo mundo devia conhecer e apreciar. Na nossa vida foi quase que fundamental, porque a gente encampou, a gente virou passarinho daqui, árvore daqui, sei lá. A natureza pra gente é uma coisa boa. É indispensável a natureza na vida do ser humano, né? Vai além, né, de só de uma mata. Tem um âmbito cultural muito forte. E se temos tão pouco, com essa riqueza tão grande, a gente tem que preservar ela. Serra do Japi é o quintal da minha casa. Mas eu acho também que eu, você, todo mundo devia começar a pôr a mão na consciência. Pelo que a gente está vendo aí todo dia na televisão, desastre, poluição, aquecimento global, tudo. Parte mais de cada um de nós, para começar a fazer a sua parte. Não na Serra do Japi, mas dentro da nossa própria casa. Acho que eu não poderia viver sem ela mais. A Serra, para mim, é a paz, é a referência que eu tenho com a natureza, sabe? É a minha referência mais profunda, sabe? É de onde eu vim, né? Quando a gente fala a origem do homem, para mim são duas origens, a África e a Serra do Japi, né? Para mim a Serra do Japi é a minha raiz. Eu acho que eu não consigo viver sem esse barulho de fundo, sabe? Sem esses bichos, que é uma emoção toda vez que você olha, sabe? Toda vez que você vê um bicho passando, um tatu que seja, um bicho preguiça, né? O coração bate forte, é muito gostoso, é especial.